No vídeo de hoje a gente vai entrevistar Gabriel de Belli. Ele é engenheiro civil, formado pela Unip São Paulo e desde 2011 trabalha com a tecnologia BIM. A influência dessa tecnologia foi tão forte na formação dele que hoje em dia ele trabalha num escritório de arquitetura incrível aqui só com análise e compatibilização usando esse tipo de software. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Adalto. Conta pra gente um pouco como foi a sua decisão de vir para a Austrália e o que te motivou a vir pra cá. Então, Adalto, desde o começo da minha faculdade, eu sempre foquei na parte tecnológica da construção. Então, eu acabei voltando para a área de BIM. E na parte de gestão em específico. Então, era a parte de auditoria, essa parte mais análise de projetos. Por esse motivo, eu sempre deixava o meu LinkedIn atualizado e foi quando eu recebi uma mensagem de uma recrutadora que trabalhava numa empresa aqui de Sydney, North Sydney, me oferecendo uma oportunidade de vir para a Austrália com o visto todo pronto. Enfim, era uma proposta muito legal. Eu tava a primeira vez que eu vi a mensagem eu gostei muito. Mas aí como eu estava no último semestre de engenharia civil, resolvi deixar essa oportunidade passar. Avisei ela que eu assim que terminasse a faculdade eu entraria em contato com ela novamente e veria se a possibilidade de trabalhar para eles ainda estava de pé, né? E foi quando eu terminei a faculdade, eu entrei em contato com ela, ela me disse que a oportunidade tinha passado, tinha mudado algumas coisas na empresa, mas que o meu currículo estava com eles e eu comentei com ela que eu viria para a Austrália. E se eu estivesse na Austrália, eu bateria na porta deles para conhecê-la pessoalmente. Enfim, eu não queria fechar a porta, essa era a minha intenção, era nunca fechar a porta. Após eu terminar a faculdade, foi bem rápido, demorou coisa de 2 meses, já estava tudo certo, planejado, e em 2 meses eu estava aqui na Austrália. Isso foi em maio de 2017. E depois que você chegou aqui, como que foi para começar a procurar emprego? Como que foi seu planejamento? O que que você viveu ao chegar na Austrália? O que eu vivi quando eu cheguei na Austrália foi que tudo que eu estava planejando acabou não acontecendo, porque é muito difícil você prever o que vai acontecer. E a rotina daqui é muito diferente, o país é completamente diferente. A sua rotina muda, seu mundo vira de ponta cabeça. Entrei no inglês, foquei no inglês e me dei ao luxo de só focar no inglês. Então eu não pensei em trabalho no primeiro momento. Que é uma coisa que reflete muito em vários aspectos da sua vida profissional. Quando você não consegue comunicar direito, quando você não sabe o que falar, os termos técnicos e todas essas coisas, isso acaba refletindo na sua confiança, né? Então isso é uma coisa muito importante. Sim. E depois disso, depois do inglês, como funcionou? Depois do inglês eu comecei a pensar em emprego, como que eu iria me sustentar aqui na Austrália. Eu sabia que o BIM aqui era uma tendência, eles já trabalham a BIM há muito mais tempo do que no Brasil, já tem toda uma metodologia voltada para o BIM, é bem legal. E eu falei, vou tentar antes de eu procurar qualquer coisa fora da minha área, eu vou procurar alguma coisa na minha área. Então, pensei logo na primeira oportunidade que tinha surgido no Brasil ainda, né? Falei, vou bater na porta dela, como ela tinha sido muito simpática comigo, falei, vou bater na porta dela e vou ver o que acontece. Um detalhe aí, eu não sabia o que eu queria, em que posição que eu queria ficar. Eu simplesmente gostaria de um emprego e ia solicitar que ela me dissesse onde eu poderia me encaixar na empresa. Porque eu acho que é uma coisa que eu recomendo que vocês saibam onde vocês querem, qual posição vocês querem, porque aí fica bem definido. Você simplesmente não fala, existe alguma possibilidade de eu trabalhar aqui em alguma área? Não, você tem que ter um foco específico. Eu fui na empresa, não foi como eu esperava. Infelizmente não foi agradável como tinha sido no primeiro momento, na interação com o LinkedIn. Mas fica a lição, né? Eu voltei para casa e vi que tinha muitas coisas que eu poderia ter feito antes dessa tentativa que eu não tinha feito naquele momento. Como o quê? Como currículo,
preparado no padrão australiano, como um portfólio apresentável para poder mostrar alguma coisa para ela. Eu não tinha esse documento, foi muito informal. Eu tinha que ter ido mais formal. Eles tratam com muita formalidade essa questão de emprego, então deem o devido tempo, a atenção necessária para se planejar, para chegar e falar, eu quero essa posição, aqui está o que eu sei fazer, esse aqui é o meu currículo, esse aqui é o meu portfólio, tenho disponibilidade para tal dia. Eu não tinha isso planejado, então não foi muito bom essa primeira interação. E aí depois disso foi quando você foi procurar de fato o lugar onde você começou a trabalhar? E teve um outro emprego que eu consegui antes de trabalhar na empresa que eu estou agora, eu consegui uma outra. O que aconteceu? Quando eu voltei para casa e tive esse tempo para poder planejar, eu falei, beleza, agora eu tenho tudo preparado, vou tentar agora alguma coisa mais focada. Então eu utilizei sites, tem muitos sites aqui de emprego, tem plataformas, tem grupos que ajudam muito com dicas. Resumi todas as informações que eu consegui ao longo dessas semanas e apliquei para uma vaga. E fiquei aguardando que o recrutador visualizasse a minha vaga, porque quando o recrutador visualiza a sua vaga, você recebe uma notificação por e-mail. E até então tudo certo, né? Até o momento que eu recebi essa notificação dizendo que o recrutador tinha visto. O que eu iria fazer era no dia seguinte me arrumar. Coloquei na minha cabeça, eu tenho uma entrevista. Eu não tinha nenhuma entrevista. Ele simplesmente visualizou a minha vaga. Mas eu estava disposto a levantar no dia seguinte... Visualizou sua aplicação. A minha aplicação, exatamente. Então no dia seguinte eu decidi, eu vou acordar amanhã, vou pôr inglês. Após o inglês eu vou pesquisar mais sobre a empresa. Aqui eles têm uma parte que chama People, né? As pessoas que trabalham na empresa. Eu vou dar uma pesquisada mais sobre a empresa. A caminho da empresa eu faço isso. Bem, assim, foi de última hora mesmo. Tento converter isso para uma vaga, uma oportunidade. E aí foi isso que eu fiz. E a hora que eu cheguei no local da empresa, era uma zona industrial, um galpão bem grande, e tinha bem grande escrito recepção, né? Só que eu não queria entrar pela recepção porque a primeira pessoa, eu não tinha horário marcado, eu não tinha nada, então eu iria falar o que para a secretária? Porque ela iria perguntar se tem horário marcado com quem, e quem é você, quem é o seu nome. Eles não sabiam quem eu era, então... E a primeira pessoa que é treinada para te mandar embora, para te barrar, é a secretária, né? A secretária é a primeira pessoa que iria barrar a minha tentativa de arrumar alguma coisa, né? Então o que eu fiz, eu passei reto. Eu falei, deixa eu dar uma analisada para ver se na parte dos fundos tem alguma chance, né? Alguma possibilidade. Mente de um criminoso. Não, mas a intenção era boa, era arrumar um emprego. Aí eu fiz isso, eu dei a volta e para minha sorte, destino, não sei o que pode ser chamado isso, eu acho que foi sorte. Tinha um funcionário deles conduzindo o caminhão, estava prestes a sair do caminhão, na cancela já, com material. Eles fazem móveis planejados. Aí eu tentei a interação com ele e falei, pô, boa tarde, né? O senhor conhece essa empresa? Estou buscando essa empresa. Aí ele falou, conheço sim, você está nela, é aqui. Só que aqui é a saída. Você tem que ir na recepção, que é na rua de trás. Aí eu falei, tá certo, mas como é que eu faço pra isso? Você pode me ajudar? Ele falou, claro, muito fácil. Tá vendo a rua? Segue ali, pega a primeira direita, vai ser uma rua sem saída, você entra, só que você só contorna, entra esquerda, direita de novo. Aí eu fiz que não tinha entendido. Falei, eu não tô entendendo, como que eu faço mesmo? Ele me explicou de novo. Falei, putz, desculpa, eu não tô entendendo. Ele falou, quer saber? Vem cá. Desligou o caminhão. Puxou a estratégia deu certo. Eu falei, alguma coisa vai acontecer. Puxou a cancela, eu abaixei pela cancela, passei, tava com um notebook, tudo preparado. Tava com um portfólio, com um currículo, tava vestido adequadamente, tava tudo certo. Ele me conduziu, quando eu vi, eu já tava dentro do pátio deles, do chão de fábrica mesmo. Aí eu acho que era uma máquina cortadora, não sei, uma máquina bem grande. E aí, a hora que eu virei à direita, eu dei de cara com o dono da empresa. Eu me recordei da foto dele, que eu tinha visto no site, e lembrei do nome dele, me apresentei, pedi desculpa, falei,
desculpa, eu sei que você não sabe quem eu sou, eu vim aqui pela vaga tal, tal, tal. Ele falou, sim, eu me recordo, eu que abri essa vaga, que visualizei. Falei, pois bem, tal, meu nome é Gabriel, e vim aqui querer saber se eu posso mostrar algum material. Eu tenho material pronto aqui e tal. Ele falou, pois não, agora. O cara foi muito simpático. Aí ele simplesmente limpou a mesa, literalmente ele limpou a mesa, tava cheio de pó de madeira. Eu coloquei o meu computador em cima e ali no chão da fábrica mesmo a gente teve a primeira entrevista. E eu mostrei para ele os projetos que eu estava trabalhando, mostrei para ele o meu portfólio, ele deu muita atenção para o meu portfólio, folheou a página com muito cuidado. Eles são muito sérios com isso. Você fala, eu vim aqui atrás de um emprego, e eles acreditam em você. Se você fala, eu sei fazer isso, eles falam, tá certo. Mas uma coisa que é muito diferente daqui, que eu reparei, na parte de aplicação de emprego, é que aqui na Austrália eles dão muito mais importância para o seu portfólio que para o seu currículo. Eles querem mostrar... Você pode ter sim, 50 cursos diferentes, mas se você não tiver um trabalho aplicado em cada uma daquelas coisas... Produzir alguma coisa, né? Eles querem ver alguma coisa pronta. É muito mais importante o portfólio. É verdade, é verdade. Mas e aí? Você viu o seu portfólio e... E eu tava com a dúvida na cabeça. Eu não sabia se tinha dado certo a minha interação, se tinha dado errado. O que ia dar daquilo eu não sabia. Eu só sei que o não eu já tinha, né? Então eu tava aguardando. Assim que ele terminou de folhear, que eu mostrei pra ele o projeto, ele virou, me olhou e fez só 2 perguntas. Ele me disse quando eu tenho disponibilidade para começar a trabalhar e quanto que eu queria ganhar. E se eu poderia utilizar o meu notebook, que não era problema para mim, eu poderia utilizar. Então, outra dica, se você puder investir em ferramentas para estar preparado realmente, eu acho que é uma boa. Por exemplo, um bom notebook, no meu caso, que sou projetista, eu decidi comprar uma máquina boa para utilizar caso fosse necessário em alguma empresa que não Sim. tinha essa ferramenta para você, entendeu? Inclusive pode existir a situação de alguém te contratar para fazer alguma coisa freelance, né? Você pode conseguir um contrato, então se você tiver ferramenta dentro de casa, essa fica era a muito minha mais ideia. fácil. Essa era a minha ideia, isso. A ideia era ter tudo preparado para isso. Aí na hora que ele me disse isso, eu contive a emoção, né? De não demonstrar, mas eu tava com vontade de dar um pulo lá. Eu me inscrevi em um evento, era da Autodesk esse evento, e eles estavam querendo falar sobre BIM, só que uma forma mais ampla de apresentar o que se trata o BIM, né? Aí eu resolvi ir nesse encontro. E o que esse evento trouxe para você como benefício em relação à network? Nesse evento, Adalto, eu pude conversar com as 5 empresas presentes, fora, dentre as 200 pessoas que estavam presentes nesse evento também na plateia, 20% das pessoas ali eram representantes de outras empresas interessadas em implementar o BIM. Eram contatos de vagas que nem tinham surgido ainda, mas que já seria uma hora certa para você fazer uma interação e no futuro a pessoa pode lembrar de você daquele evento. Fala, pô, vou dar uma ligada troquei o cartão com o Gabriel naquele evento, vou dar uma ligada para ver se ele está disponível, não tá? E aí foi quando você conheceu o seu chefe? Foi engraçado, porque destino também, de novo, porque eu sentei do lado dele, na plateia. Tinha várias opções de lugares, eu escolhi exatamente o lugar ao lado dele. Mas dessa vez você não tinha visto o site antes de ir pra lá, foi só coincidência mesmo? Coincidência total. Foi coincidência. E aí ele levantou do meu lado. Eu não sabia o que esperar até o momento, mas quando ele começou a falar, eu fiquei... Ele simplesmente falou tudo que eu sempre trabalhei no Brasil, que eu estava familiarizado. Parecia que estava falando pra você. Parecia. Parecia. E como que você fez para interagir com ele? Eu aguardei a apresentação dele terminar. Ele anunciou que teria uma pausa de 20 minutos para a próxima apresentação acontecer, para tomar um café, poder conversar. E logo que ele saiu, ele foi em direção à porta e eu fiquei esperando um contato visual. Aí esse contato aconteceu. A hora que ele me olhou, acho que essa é uma linguagem universal, né? Eu fiz assim, um gesto de podemos conversar, eu queria dizer isso. Ele respondeu que positivo e me chamou, vem cá, né? Aí ele pediu licença, ele estava num grupo, deve ter umas 4 pessoas, 5 pessoas. E aí eu simplesmente me apresentei, pedi desculpa pelo modo que
pelo momento que não era apropriado, e que eu achei a apresentação dele muito boa. Eu sempre trabalhei com isso no Brasil, que eu era brasileiro, que eu estava buscando uma oportunidade na área, que eu era engenheiro civil, que o meu nível de inglês, aliás, eu não falei sobre nível de inglês, não falem sobre nível de inglês, nunca falem, meu inglês não é bom o suficiente, mas não se justifiquem, simplesmente falem. Essa é uma outra dica. E perguntei a ele se haveria a chance, a possibilidade de em uma hora apropriada de eu conversar com ele e mostrar o que eu tinha preparado, que era que o currículo estava em casa, não estava comigo no momento. O currículo, o portfólio, e tá com o meu computador para mostrar alguns projetos para ele. Ele foi super simpático, me deu o cartão e de noite eu mandei e-mail para ele, agradecendo, muito obrigado, a sua apresentação foi muito boa, obrigado pela oportunidade e estou mandando esse e-mail para confirmar. Ele falou assim, ele me respondeu muito rápido, foi em 5 minutos ele me respondeu e me disse marcado para amanhã, às 9 horas da manhã no escritório. Mandou o endereço é tal. E aí, como foi a entrevista? Foi tudo ótimo, foi muito boa. Eu consegui me apresentar muito bem. Eu estava nervoso, mas eu estava com aquele pensamento de se for para acontecer, vai acontecer. Então, isso me ajudou muito no começo. Porque uma entrevista, mesmo no Brasil, você fica um pouco receoso, né? O que vai acontecer, o que esperar. Eu estava numa entrevista em inglês, né? Uma coisa que é muito importante também é falar com o coração. Eu acho que isso é muito... São duas coisas que eu aprendi que, independente do seu nível de inglês ou independente da sua segurança com a língua, é você falar com o coração, não mentir, falar eu sei isso, eu não sei isso, eu tenho segurança em fazer isso, eu não tenho segurança em fazer aquilo, e não colocar peso em cima das coisas. Quando a gente coloca muito peso em cima da entrevista, acaba acontecendo isso, acaba ficando esse nervosismo todo e todo mundo nota quando você está nervoso. E realmente. Ser sincero e não colocar peso, fazer sabendo que você sabe o que você está fazendo e as coisas fluem normalmente. Exatamente. E aí, qual foi a próxima pergunta? Ele me pediu um tempo, me disse que daria a resposta, iria pensar. A resposta veio rápido, veio em 2 dias a resposta já estava. Ele me mandou um e-mail. Me mandou um e-mail dizendo: Gabriel, eu tenho o prazer de anunciar, de oferecer a você esse emprego. Acho que você vai contribuir muito para a empresa, positivamente. Segue abaixo, em anexo, a proposta de emprego. Outra fase de transição é muito importante, foi muito interessante. O ambiente é um ambiente colaborativo, eles confiam no que você fala e mais cedo ou mais tarde isso virá à tona. Então, como você mesmo falou, Adalto, não mintam, sejam sempre honestos e não carreguem o peso de se comprometer por uma coisa que você sabe que você não vai cumprir, porque isso pode estragar a sua reputação, né? Você tem que manter a reputação boa. E primeiro eu fiz um intercâmbio cultural de inglês e logo após essa segunda fase eu estava em 2 intercâmbios. Um intercâmbio de inglês ainda, porque ainda estava me adaptando, e no intercâmbio em uma empresa internacional. Então, foi muito importante. Eu cresci muito nesses primeiros meses. Acha que você não vai dar conta e depois você começa Sim, isso é verdade. a perceber que é capaz e nós somos brasileiros. Nós somos bons, nós somos bons. A grande questão é que a gente é muito preparado para o mercado, porque no Brasil a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Verdade. E eles aqui não, né? Aqui cada um tem uma função específica, mas quando eles têm um brasileiro trabalhando para eles sabem que a gente vai estar preparado com um pouquinho para cada coisa, né? Verdade. Isso é muito legal. E eu tive a oportunidade de conhecer a empresa que o Gabriel trabalha. É um escritório incrível, um escritório de arquitetura, na verdade. Incrível. Ele trabalha só na parte de BIM. Eles têm as melhores ferramentas que uma pessoa que trabalha nessa área pode esperar ter. E o clima no escritório é muito interessante. Eles estão nos melhores pontos da cidade. É realmente um sucesso. Gabriel, muito obrigado. Prazer é tudo meu. Espero que você
tenha gostado de fazer essa entrevista, espero que ela tenha inspirado vocês assim como inspira a mim. E o Gabriel vai ajudar a gente com outros posts relacionados à plataforma BIM também. Ele já se propôs a ajudar o site. E na próxima semana temos entrevista com outro arquiteto. E vejo vocês na próxima semana. Até lá!